Olá, boa tarde. Para este texto, propongo relacionar o estudo de Biroli com alguns dados da Argentina e bibliografia para poder estabelecer algumas comparativas e pontos de encontro entre os casos. A autora propõe trazer a discussão sobre a desigualdade de gênero ao campo das ciências políticas, que é um tema praticamente não abordado por esta disciplina, relacionando a questão da divisão sexual do trabalho, articulando gênero, classe e raça. Assim, parte de dois postulados. O primeiro, que a divisão sexual do trabalho é uma base fundamental sobre a qual se assentam hierarquias de gênero nas sociedades contemporâneas, ativando restrições e desvantagens que produzem uma posição desigual para as mulheres. E o segundo, que essas hierarquias de gênero assumem formas diferenciadas segundo a posição de classe e raça das mulheres. Sob sua vinculação com a dimensão na participação política, sustenta como sua hipótese que a divisão sexual do trabalho doméstico implica menor acesso das mulheres a tempo livre e à renda, o que tem impacto nas suas possibilidades de participação política e nos padrões que essa participação assume. Destaco um comentário que a autora faz no princípio do texto, relativo a que, ainda todas as transformações das últimas décadas, as mulheres continuam dedicando mais tempo às tarefas domésticas e têm rendimentos médios menores do que os homens pelo trabalho desempenhado fora de casa, o que é acompanhado pelo fato de que as mulheres têm mais tempo de ensino formal que os homens e são a maior parte dos indivíduos que completam o ensino superior. A autora menciona que isto é algo que se dá no Brasil, em concordância com uma tendência de outras partes do mundo. Na Argentina, esta tendência se confirma desde 2019, segundo informes oficiais. Se evidencia também uma tendência onde as mulheres superam um 10% aos homens na matrícula universitária e constituem um porcentagem maioritário do estudantado que egressa, embora aqui, se bem as mulheres terminam em maior proporção os estudos, seu salário é entre um 22 e um 27 menor que os dos homens. Neste sentido, não sei se isto passa também no Brasil, assumo que sim, mas não tenho dados. Na Argentina, se bem as mulheres compõem o grosso da população universitária, o acesso aos cargos docentes superiores ou a cargos de autoridades superiores, é dizer, a maior hierarquia no posto de trabalho, menor é a participação das mulheres. Neste aspecto, também se pode ver o acesso diferenciado nas ocupações. A autora faz hincapié em que uma das bases da divisão sexual do trabalho se assenta na questão da maternidade. Isso me recordou um texto da historiadora austríaca Gerda Lerner, uma marxista e feminista, que se chama A História do Patriarcado. É um estudo a longo prazo onde uma de suas hipóteses é que a criação do patriarcado se desenvolve com base na apropriação pelos homens da capacidade sexual e reprodutiva das mulheres, que de fato ocorreu antes da formação da propriedade privada e da sociedade de classes. E uma vez instaurada a divisão em classes, para os homens a classe estava e está basada em sua relação com a posse dos meios de produção, enquanto para as mulheres a classe estava mediada por seus vínculos sexuais com os homens, que lhe permitia aceder aos recursos materiais. Muito em relação ao texto de Biroli, ela diz que o trabalho que as mulheres fornecem gratuitamente, como aquele que está envolvido na criação dos filhos e no cotidiano das atividades domésticas, libera os homens para que se engajem no trabalho remunerado. São elas apenas que fornecem esse tipo de trabalho gratuitamente,
e sua gratuidade se define numa relação que é o casamento. A exploração das mulheres se daria em dois níveis, um coletivo e um individual. O primeiro consistiria em atribuir coletivamente as responsabilidades pelas crianças às mulheres e liberar coletivamente aos homens dessa mesma responsabilidade. É sobre a apropriação coletiva do trabalho das mulheres que se organizaria a exploração individual, isto é, a apropriação do trabalho de uma mulher por seu marido. Por outro lado, as restrições sofridas pelas mulheres divorciadas e pelas mulheres solteiras com filhos expõem o caráter sistêmico e institucionalizado da opressão. Elas vivenciam os custos ampliados da ruptura com os padrões de dependência vigentes. Estes elementos são úteis para pensá-los em torno do conceito de feminização da pobreza, a partir desta diferenciação no acesso ao emprego e de que as tarefas domésticas e de cuidado não são remuneradas. Também um assunto central planteado aqui é a interseccionalidade da opressão e a diferença nas condições entre mulheres brancas e negras e pelas mais ricas e pelas mais pobres. O acesso ao mercado de trabalho também se dá de forma distinta segundo raça e posição de classe das mulheres. A conexão entre a divisão sexual do trabalho não remunerado e do trabalho remunerado organiza as vidas das mulheres, mas o faz de maneiras distintas e as afeta de forma e em graus desiguais. A questão da maternidade se complexa aqui, já que, sobretudo em condições de precariedade e violência, a maternidade pode motivar a construção de identidades políticas e a ação em favor dos seus direitos, entre eles o de ter condições adequadas para criar seus filhos. Entre as feministas negras, a mobilização da maternidade como símbolo de poder vem sendo compreendida como reação à violência e ao racismo que oprime seus filhos, e não como uma forma de ação política de menor valor ou maturidade. Para trazer o exemplo da Argentina, há vários estudos que analisam a situação das mulheres pobres que vivem em bairros periféricos em relação à maternidade, e numa mesma linha, muito similar, a maternidade também é concebida como símbolo de poder que otorga identidade institucional. Daí a crítica ao feminismo burguês, de que a desvalorização da vida familiar na discussão feminista muitas vezes reflete a natureza de classe do movimento. Por último, o assunto da participação política das mulheres. A autora diz que quanto mais envolvidas estão com o trabalho doméstico cotidiano, menores e menos efetivos são os instrumentos de que dispõem para politizar as desvantagens que vivenciam e as hierarquias assim estruturadas. A exclusão sistemática de alguns grupos expõe o caráter hierarquizado da democracia, mantendo-os numa condição de subrepresentação e de marginalidade no debate público, na construção de normas e políticas públicas. Agrego também, para pensar como fator próprio dos fenômenos políticos atuais, a difusão de uma nova exclusão social das mulheres que se está vivenciando, que é uma preocupação, ao menos pessoal, que tenho. Esta tendência no retrocesso das lutas pelos direitos das mulheres em paralelo aos avanços da direita mundialmente. Não sei como se viveu no Brasil, por exemplo, durante o governo do Bolsonaro,
mas aqui agora é muito notório o retrocesso na participação das mulheres no espaço político. O partido governante oficialista não tem componente feminino praticamente, e as mulheres e dissidências estão totalmente fora da agenda pública. Então, deixo este comentário porque me faz pensar a importância dos estudos com perspectiva de gênero como componente, não só para pensar estas problemáticas como fenômeno acadêmico, mas também como um fenômeno que nos está atravessando na cotidianidade e que este tipo de estudos nos pode brindar perspectivas e respostas para entender nosso contexto atual. Obrigada por ouvir.